Saudações, querido! Aqui estou eu para passar na sua telinha e deixar um pensamento profético do que eu estive observando esses dias em que Deus tem nos propositado para vivermos os nossos milagres. É bem verdade que estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos, não poucos, mas muitos não querem usufruir dessa dádiva, dessa bênção, desse presente que todos os dias Deus derrama sobre as nossas vidas. Eu gostaria de entender muito as pessoas que carregam o espírito de ingratidão, mas eu não consigo compreender em partes, em outras sim, e na totalidade não. Porém, eu fico com os sentidos das Escrituras quando Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses, no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4, a referência que Paulo vai usar em Filipenses capítulo de número 4 é uma referência que ele diz que ele aprendeu a viver contente. Essa explicação paulina nos coloca dentro de um pano de fundo cultural em que ele estava vivendo. Provavelmente por volta do ano 60, ao ano 62, Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma, esperando ser julgado por César. E quando ele escreve esta carta aos Filipenses, que é uma das cartas chamada de Minha Alegria, Minha Coroa, traz para nós o exemplo claro de que o que é Paulo enfrentando os açoites, as tribulações, as perseguições, o rejeitamento de uma cultura diabólica que estava impregnada dentro da cidade de Filipe. E ele, escrevendo essa carta, ele diz para a igreja que outrora perseguiu, outrora apontou, outrora maltratou. E digo-se de passagem, quando nós vamos fazer a leitura de Atos 16, nós encontramos um Paulo na cidade de Filipe, junto com Silas, vivenciando uma perseguição brutal ao ponto de ser preso, amarrado em praças públicas e depois levado para ser encarcerado. Ora, quando nós olhamos para esse detalhe que aí o povo de Filipe, os filipenses, nesse intervalo em que Paulo está com eles pregando, após ele pregar, Lídia se render, após ele orar e expulsar o espírito de adivinhação daquela jovem que era possessa por esse espírito de adivinhação, e após acontecer esse episódio de sofrimento, de julgamento em praça pública, Paulo está vivenciando agora a sós, no cárcere inferior, junto com Silas, vivenciando o período de gratidão por tudo aquilo que ele passou e está passando, ao ponto de chamar Silas para orar por volta de meia-noite e cantar louvores a Deus. Isso é estarrecedor, isso é libertador. Primeiro porque nós vemos um Paulo, depois de ter sido humilhado, maltratado, enganado, está passando por tudo isso, sendo ele e Silas cidadãos romanos. Isso era um assombro para ele, mas ele estava entendendo que os processos que Deus permite nós, servo deles, passar, são processos dolorosos que, porém, abre em nós a sensibilidade de entendermos que vale a pena sofrer por esta causa nobre, que vale a pena sofrermos por esse Deus amável, glorificável, adorável, esse Deus todo-poderoso que está presente em tudo e em todos. Esse Deus
que segundo a linguagem de Isaías, ele é o Deus que antes que houvesse dia, eu sou. Essa personalidade de Deus, esse atributo pessoal de Deus, é que o eu sou está presente em todas as culturas, em todos os aiões, em todos os tempos, em todas as estações, em todas as dimensões, quer visível, quer invisível. Esse Deus, ele estava ensinando um segredo para Paulo, que naquele período Paulo sofria, mas logo Deus levantaria uma igreja composta destes crentes, desses cidadãos que iam fazer parte dessa assembleia que cuidaria de Paulo num futuro bem próximo. E foi isso que aconteceu. E ele está dizendo que aprendeu no curso da vida a se conter. Eu aprendi a viver contente, ou seja, é um aprendizado, não é da noite para o dia decidir ser contente. Paulo está dizendo, existe um aprendizado que tem que ser desenvolvido em nós. E que aprendizado é esse? Ele diz, eu aprendi a viver contente, tanto na fartura quanto na escassez. O nível abrangente que Paulo tece para nós aqui é que ele está dizendo, eu aprendi a viver contente. Ele está dizendo, eu desenvolvi o processo de me conter em ter muito e não ter nada, e ter muito e ter pouco, e ter pouco e ter nada. No período do muito, ele aprendeu a ser contente por ter muito. No período que tinha pouco, ele aprendeu a desenvolver essa ideia comportamental de que devemos ser grato a Deus pela chuva que cai, também devemos ser grato a Deus pelo sol que está escaldante. Porém, o que vale é carregarmos esse processo de amadurecimento, porque nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que trilhamos esse caminho, que seguimos essa diretriz, que seguimos essa vereda. E isso é maravilhoso, isto é libertador. Para você que está aí do outro lado, aprenda de uma vez por todas que o processo de termos uma vida madura e equilibrada no Senhor Jesus Cristo, ao ponto de nós carregarmos esse fruto do Espírito, quando Paulo diz aos irmãos de Gálatas, dizendo para eles que o fruto do Espírito, ele tem esse pilar chamado o domínio próprio, o equilíbrio. Isso demonstra para nós que a vida, ela é um processo a ser desenvolvido e que neste processo nós aprendemos a ser contente com o que temos, com o que somos e o que nós tornaremos em Deus. E pela fé, eu e você temos essa certeza de crer, de acreditar que com o Senhor Deus nós já vencemos todas essas circunstâncias que permeia, que está ao nosso redor, que está ao nosso derredor e que está em nós. Quando eu aprendo a lidar com essa ideia que está em mim de se desenvolver, de me conter com o que está vindo em minha direção e para onde eu estou indo, eu passo a viver esse contentamento. E a alma contente, a alma que aprende a extrair dos momentos bons e dos momentos ruins, das farturas e da escassez, esse está preparado para viver contente e chegar a esse nível que Paulo chegou. Eu aprendi a estar contente, tanto na fartura quanto na escassez. Aí que ele vai dizer, eu aprendi que em Deus tudo posso, pois é Ele que me fortalece. Só há um fortalecimento em nós quando nós aprendermos a lidar com esses contentamentos pormenores e por maiores que nascem em nossa existência todos os dias. Que você aprenda de uma vez por tudo que Cristo em nós é a esperança da glória e por conta disso sejamos contentes nisso. Que Deus te abençoe, que o Cristo Jesus te ilumine